Ruth, capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti que nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, e eu peço que nessa noite, o Senhor, ó Deus, possa ministrar aos nossos corações, para nós entendermos a Tua palavra, a fim de nos arrependermos dos nossos pecados, colocarmos a nossa fé em Cristo e sermos salvos. Eu peço a Ti, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa fortalecer a fé da Tua igreja e nos permitir compreendermos a Tua palavra. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu estarei expondo o livro de Ruth. E dentro do livro de Ruth, eu queria destacar um dos assuntos mais importantes que nós vamos encontrar neste livro, que é a soberania de Deus na história. O livro de Ruth é um dos menores livros do Antigo Testamento, que, segundo a tradição judaica, atribui a autoria deste livro ao profeta Samuel. A tradição, ela vai dizer que quem escreveu o livro de Ruth foi o profeta Samuel. E esse livro, ela é uma narrativa que se desenrola no período dos juízes, uma época marcada pela desobediência e o caos em Israel, em que cada um fazia o que bem lhe parecia. No entanto, em meio a essa turbulência, a história de Ruth é um exemplo de fidelidade, amor e providência divina. A história de Ruth nos oferece um vislumbre da soberania de Deus. A soberania de Deus, irmãos, é uma das doutrinas centrais e fundamentais da fé cristã. Ela se refere ao domínio supremo e absoluto de Deus sobre toda a criação. Em termos simples, significa que Deus é o rei sobre tudo, e nada acontece que não esteja dentro de seus propósitos ou permissão. Deus é totalmente independente, e tudo o mais é dependente dele. Então eu tratarei um pouco sobre essa soberania de Deus. Que Deus é um Deus que está no governo de todas as coisas. Quando nós olhamos para o mundo, para o universo, para toda a criação, muitas vezes aos olhos dos homens parece que estão desgovernadas algumas coisas. Parece que nós vemos as coisas em alguns pontos parece que aquilo está fora do controle. Mas quando nós retornamos à Bíblia, nós vemos que existe um Deus que é soberano, que nada foge do seu controle, que tudo está no controle de Deus. E a Bíblia, ela é repleta de passagens
que afirmam a soberania de Deus. Em Salmo 115, 3 diz: o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Este é um versículo que resume a essência da soberania divina. Deus faz tudo o que lhe agrada. Em Isaías 46, 10 diz: eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos, coisas que ainda não aconteceram. Eu digo: o meu propósito será estabelecido, e farei toda a minha vontade. Deus não apenas sabe o futuro, Ele determina o futuro. Desde o princípio, Ele já anuncia o fim. Como Deus quer que seja, assim será. Em Jó 42, 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A resposta de Jó a Deus aqui, depois de suas provações, reafirma o poder onipotente de Deus. Tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jonas 2,9 diz: ao Senhor pertence a salvação. Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, esses justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Esses versículo descreve a sequência do plano de salvação de Deus. Todo aquele que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, Deus vai salvá-lo. Deus o glorificará. Nada pode impedir a ação de Deus. Ninguém, nem homem, nem principado, nem potestade, nem nada. Existe um Deus, e esse Deus é Deus. Jesus fala em Mateus 10, 29 a 31, diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moeda de bronze? E nenhum deles cairá em terra, morrerá, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Nós vemos aqui a soberania de Deus em tudo e sobre todos. O que significa Deus ser soberano? Significa que Deus tem a autoridade suprema, o poder ilimitado e o controle total sobre tudo o que existe. E isso inclui a criação. Deus criou todas as coisas do nada e as sustentam continuamente. Então Deus, Ele é soberano sobre toda a criação. Ele criou tudo do nada. E Ele governa sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele quem sustenta. Deus, Ele é soberano sobre a história da humanidade. Ele governa as nações. Ele levanta e depõe reis. E seus propósitos prevalecem sobre os planos humanos. Deus está acima dos planos humanos. É Ele quem governa sobre toda a humanidade. Deus, Ele é soberano sobre a salvação. A salvação não depende da vontade humana, mas da eleição e da graça de Deus. É Deus quem salva. Jonas diz o quê? Ao Senhor pertence a salvação. É por isso que todos só podem ser salvos pela graça de Deus, porque é Ele quem é o Salvador. Deus, Ele é soberano sobre os eventos cotidianos. Nada, nem mesmo os eventos aparentemente aleatórios, ou as escolhas humanas, está fora de sua esfera de controle ou conhecimento. Coisas básicas, cotidianas, que acontecem, mesmo acontecendo, parecendo que é normal e que é comum, que foi feito até pelo homem. Fora isso, acima disso, está Deus agindo. Deus é soberano sobre tudo, até aos eventos cotidianos.
Deus governa todas as coisas. E nada será feito sem a vontade dele. Deus é soberano sobre o mal e o sofrimento. Embora Deus não seja o autor do mal, ele o permite e o usa para os seus próprios propósitos justos. Muitas vezes, além da nossa própria compreensão. Então, Deus, ele é soberano sobre tudo o que existe. Ele governa sobre tudo. Até neste momento, um pó de poeira navegando entre nós aqui, Deus está governando esse pó. É sobre tudo, nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. O nosso Deus não é como o Deus apresentado pelas igrejas modernas, que é um Deus fraco, que é um Deus que é ordenado pelo homem, é o homem que manda em Deus, que precisa de oferendas, que se submete à vontade humana, que não manda em nada e que é passivo em suas ações. O Deus da igreja moderna é um Deus que fica com os braços cruzados. E é o homem que manda, é o homem que determina, é o homem que decide, é o homem que coloca Deus na parede e fala, quero que você faça. Se o Senhor não fazer, eu não vou fazer mais isso. Então, o Deus da igreja moderna é um Deus que é uma igreja que tenta submeter Deus às suas vontades. Não. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus soberano. Governa e controla tudo. Nada acontece sem a sua vontade. Nem um passarinho morrer é sem a vontade de Deus. A W. Pink, um dos autores evangélicos mais influentes do século XX, ele disse: a soberania de Deus significa que Deus é Deus. Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser e com quem quiser. Então, isso é ser soberano. É Deus ser Deus. É Ele fazer o que Ele quiser, sem precisar de dar nenhuma satisfação para ninguém. Ele faz a vontade dEle. Ele faz conforme Ele quer, conforme o seu bom conselho. Deus não precisa de dar satisfação para nós. Deus não precisa de dar explicações para nós, porque Ele é Deus. E só existe um Deus. E esse Deus, Ele é soberano. Isso será muito importante nós entendermos a respeito disso, para entendermos a respeito do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele começa com a história de uma família de Belém de Judá. Elimeleque e sua esposa Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, que migram para a terra de Moabe em busca de alimento, fugindo de uma grande fome em sua terra natal. Então houve uma grande fome em Belém de Judá. Essa família vai sair de Belém para ir até Moabe. Lá, os filhos se casam com as mulheres moabitas. Malom se casa com Ruth, Quilion com Orfa. Mas, tragicamente, o marido de Noemi, Elimeleque, ele morre. E 10 anos depois, seus 2 filhos também falecem, deixando Noemi, Ruth e Orfa, viúvas e desamparadas em terra estrangeira. Vamos ler a partir do versículo 6. Como o livro é uma narrativa, nós vamos ler o livro inteiro, para entendermos bem. Então diz assim, depois que tudo isso aconteceu. Então se dispôs ela com as suas 2 noras, Noemi com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi:
Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por marido? Tornai minhas filhas minhas. Ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abstervo-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir a ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu partir, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada, da colheita da cevada. Então, ao saber que a fome havia cessado em Belém, Noemi, ela decide retornar para a terra. Ela tenta então convencer as noras a ficarem em Moabe e reconstruírem as suas vidas. Orfa, com o pesar, ela decide voltar então para a sua família e seus deuses. Mas Rute, em um ato de lealdade e amor incondicional, recusa-se a deixar a sua sogra Noemi, proferindo uma das declarações mais belas da Bíblia: para onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi e Rute chegaram a Belém, pobres e sem perspectivas. Quando aqui fala no 21, ditosa eu parti, porque o nome Noemi significa ditosa, abençoada, alegre. Mas quando ela retorna para Belém, ela recusa-se a ser chamada de Noemi, e ela pede para ser chamada de Mara, porque ela estava vivendo naquele momento uma grande amargura. Então o capítulo 1, ele começa com o sofrimento. Diferente do que é ensinado pela teologia da prosperidade,
O sofrimento, ele faz parte da vida de todos, dos crentes e dos incrédulos. Todos passaremos por dias difíceis. Haverá tempos de tristeza em nossa vida, tempo de luto, como aconteceu com elas, como aconteceu com Noemi, como aconteceu com Ruth, com Orfa. Elas passaram por momentos difíceis na vida dela. Veio o sofrimento. Ah, mas não são crentes. Veio o luto. Mas não são crentes. Veio tristeza. Não são crentes. Veio a solidão. Veio a dificuldade financeira. Diz que elas voltaram pobres para Belém. Mas em todos os momentos, Deus sempre esteve presente. Como diz no versículo 21, porém o Senhor, me fez voltar pobre. O que nós observamos aqui, que Deus, Ele está no controle soberano de tudo, inclusive do sofrimento do homem, inclusive dos momentos de lutas e dificuldade, inclusive no luto, na morte, também na tristeza, também na enfermidade, também nas dificuldades financeiras. Nós vemos que, apesar de nós, de todos, cristãos, crentes, poderem passar por momentos difíceis em sua vida, o que nós vamos observar aqui no livro de Ruth, que Deus sempre esteve presente. Deus nunca esteve ausente do que estava acontecendo. Várias vezes aqui é citado que o Senhor estava ali presente, participando até do próprio sofrimento daquelas mulheres. Muitas vezes é necessário nós passarmos por tempos difíceis, por momentos difíceis, para que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. Ela diz, aqui no versículo 13, quando ela diz, ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Nós vemos no versículo 17, ela falando, faça-me o Senhor o que bem Ele quiser, o que bem me aprove. Nós vemos aqui falando o quê? Que o Senhor fez elas voltarem pobres. Depois continua no versículo 21, dizendo que o Todo-Poderoso tem me afligido. Então nós observamos que, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas lutas e dificuldades, sofrimentos, aquilo que nós estejamos passando neste mundo, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está com o seu povo. E nós começamos a ver a ação soberana de Deus, nesse último versículo, no 22. Quando diz que elas chegaram no princípio da colheita da cevada. Nós vamos começar a ver a ação de Deus agindo na vida dessas mulheres. Agora no capítulo 2. Diz assim. Então essas mulheres agora, depois de tudo aquilo ter acontecido, elas vão retornar para Belém. Elas retornaram pobres, sofrimento, luto, mas elas chegaram em um tempo em que estava se iniciando a colheita da cevada. E o que vai acontecer então no capítulo 2? Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, e chegou ao campo, e apanhava após os segadores, aqueles que estavam fazendo a colheita. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça?
Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas, ou seja, procurar as espigas, e ajuntá-las em gavelas ou em feixes, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então o que vai acontecer? Tendo chegado a Belém, elas chegaram quando? No tempo da colheita. Ruth, então, ela vai ao campo apanhar espigas, apanhar cevada, apanhar trigo, aquilo que estava sendo, naquele momento, sendo colhido naquela propriedade, para sustentar a si mesmo e a Noemi. Na lei de Moisés, em Levíticos 23, 22, para nós entendermos, quando, diz assim, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, e não apanhem aquilo que cair das mãos do ceifeiro. Deixem para os pobres e estrangeiros, que vivem entre vocês. Então, na lei de Moisés, havia uma lei que falava assim: olha, quando vocês forem fazer a colheita do campo de vocês, os cantos da propriedade, vocês não peguem aquilo que está no canto da propriedade. E conforme vocês vão colhendo, os seus funcionários vão colhendo, se acontecer de cair no chão alguma coisa que foi colhida, deixe no chão. Por quê? Para que o resto que ficasse, tanto do que caiu no chão como dos cantos, ficassem para as pessoas mais pobres poderem vir depois e recolher. E também para os estrangeiros daquela época. Então havia essa lei. E como elas chegaram no tempo da colheita, o que vai acontecer? A Noemi, ela vai vir atrás daqueles que estavam colhendo. E ela então, quando fala aqui, no versículo 7, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, rebuscar significa procurar com cuidado. Então, ela iria atrás daqueles que estavam fazendo as colheitas para procurar com cuidado aquilo que havia caído no chão, para ela pegar para ela e poder levar para ela. Então, isso poderia por causa de que havia uma lei na lei de Moisés. E foi exatamente isso que aconteceu. Por providência divina, ela acaba indo colher no campo de Boaz. Imagina quantas propriedades existiam naquela época. Quantas fazendas, quantos sítios que existiam naquela época. Tudo girava em torno da agricultura. Agora, aquela mulher, ela vai então ir a um campo para fazer essa colheita. E ela acaba, por providência divina, ir colher bem no campo de Boaz, que era um parente rico de Elimeleque, o seu sogro, que havia morrido. Era um homem respeitável e temente a Deus. Boaz, tendo ouvido falar da lealdade e bondade de Ruth para com a sua sogra, ele demonstra grande generosidade. E ele instrui seus trabalhadores a tratarem Ruth com bondade, e deixarem as espigas para ela, e permitirem que ela beba da água deles. Então nós vamos começar a ver a mão de Deus agindo. Parece que, aos olhos delas, parece que Deus estava distante, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Deus prepara o momento certo, o tempo da colheita. E Deus prepara o lugar certo. Ela entrou bem na fazenda daquele que era parente dela para fazer essa colheita. Então, a partir do versículo 8, continua dizendo: então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estará atenta ao campo que cegarem e irás após elas.
Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os seus servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e me fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem que me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos teus servos, dizendo: até entre as gavelas, deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, aproximadamente 22 litros, uma grande quantidade, ela conseguiu colher. Tomou-a e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho, toda a colheita. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então aqui nós vemos que Rute, ela fica admirada com a bondade de Boaz, e pergunta por que ele a tratava tão bem, sendo ela uma estrangeira. Boaz responde que ouviu falar de tudo o que ela fez por Noemi. E Noemi, ao saber da bondade de Boaz, percebe que ele é um resgatador. O que era um resgatador nessa época? Era alguém que tem o direito e o dever de resgatar a propriedade da família de Elimeleque e perpetuar o seu nome, casando-se com a viúva. A lei do resgate, que está em Levíticos 25, versículo 49, era o direito e a obrigação do parente masculino mais próximo defender o nome de sua família e preservar os seus bens. Então aqui nós vemos que ela vai estar colhendo bem na parte de Boaz. Boaz era o seu parente. Boaz então vai tratar ela com benevolência, com bondade. E Boaz,
ele poderia ser o resgatador. Porque quando a família de Elimeleque, de Noemi, saíram de lá, eles deixaram as propriedades. Mas provavelmente aquelas propriedades, por alguma dívida, por alguma coisa, por alguma falta de pagamento de imposto, foi tomado. E Boaz, como um parente masculino próximo, ele poderia resgatar de novo toda a propriedade que eram deles. E o que nós vemos então no capítulo 2? Nós vemos a provisão de Deus. Nós vemos que em meio a tudo isso, ao sofrimento, ao caos, aquela aparente situação, nós vemos que Deus ele estava no controle de todas as coisas. E na provisão de Deus fala no versículo 3, que por casualidade, Ruth, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. No hebraico, a expressão por casualidade, ela enfatiza que isso ocorreu sem que Ruth tivesse planejado. Mas por trás disso, Deus havia planejado isso acontecer, por casualidade. Quando Ruth saiu para pegar essas colheitas que ficavam pelo caminho, o que nós vamos observar? Que por casualidade, ela não teve a intenção de ir até alguém que ela conhecia, ela não conhecia. E ela, por acaso, aqui diz que essa casualidade, para ela entra bem no campo de Boaz. Mas por trás de tudo isso, aquilo que parecia ser algo ao acaso, né, como as pessoas dizem, ao acaso, como se o acaso existisse, por trás de tudo aquilo estava a mão de Deus. Deus conduziu aquela mulher bem para o lugar onde ele queria, que era no campo de Boaz. Nada acontece por acaso. Por trás de todas as coisas, sempre tem a mão de Deus. Nunca se esqueça disso. Nada acontece por acaso. Por trás de todas as coisas, sempre tem a mão de Deus. Nem sempre entendemos os propósitos de Deus. Imagina, como Noemi ia entender algo assim? Perder o marido e perder os 2 filhos. Nem sempre entendemos os propósitos de Deus. Mas para nós que somos seus filhos, todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive o mal. Para os ímpios, o mal é juízo. Mas para nós que somos salvos, o mal muitas vezes é para quebrantar o nosso coração, é para tirar os nossos olhos dos prazeres pecaminosos desse mundo, é para endireitar o nosso caminho, é para nos fazer buscar mais a Deus. Para o ímpio, o mal é um juízo. Mas o mal, para nós que somos filhos de Deus, muitas vezes é uma ação de Deus querendo fazer algo em nós. Muitas vezes Ele quer quebrantar o nosso coração. O nosso coração está tão duro que precisa de algo acontecer. E muitas vezes vem o mal. Vem um luto, vem um sofrimento, vem uma enfermidade. Para nos aproximarmos de Deus, para nós termos dependência em Deus. Porque a nossa vida neste mundo, ela é breve. E Deus, Ele vai nos tratar dentro desse propósito, de uma forma em que Ele vai nos conduzir a nós buscarmos Ele, a nós permanecermos na presença dEle. E muitas vezes isso, até do mal, é uma forma de Deus agir, para quebrantarmos, para nos conduzir a Ele, e para fazermos a vontade dEle, os planos dEle. Martinho Lutero, ele falou que 3 coisas nos levam a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. Para nós o mal, muitas vezes, é bênção. Por isso que a igreja ela tem que estar sensível à voz de Deus. Porque nem sempre aquilo que nós achamos que é mal aos nossos olhos, é mal aos olhos de Deus. Muitas vezes está dentro dos planos e dos propósitos maiores de Deus que nós não conseguimos entender. Mas é Deus agindo ali para
fazer a vontade dele em nossas vidas. Vamos ao capítulo 3 agora. Disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de suas servas estiveste, um de nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe-te os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deitará. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirás: o que deves fazer? Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Aqui então, Ruth, ela é incentivada por Noemi a seguir um plano para pedir a Boaz que ele exerça o seu direito de resgatador. À noite, no campo onde Boaz dormia, após a debulha, Ruth, ela deita-se aos seus pés. E este é um símbolo, este símbolo era um pedido formal, para que ele a cobrisse com a borda de sua capa, uma expressão para casamento e proteção. Então, a Ruth, ela vai buscar esse casamento e essa proteção com o direito que Boaz tinha, como um dos parentes, para ser o resgatador dela. Vamos a partir agora do versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como o Senhor, como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada, ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha,
até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então Boaz, ele surpreendido, mas tocado pela atitude de Ruth e por sua virtude, chamando ela no versículo 11 de mulher virtuosa, reconhece a responsabilidade. No entanto, ele revela que há um parente mais próximo que tem o direito de resgate antes dele. Boaz então promete resolver a situação pela manhã. Então aqui no capítulo 3 vai tratar sobre o resgate dela. Ruth vai até Boaz. E Ruth, nesse gesto que ela faz, ela ali pede para que ele seja o resgatador dela, se case com ela, seja aquele que vai ser o protetor dela. E assim, ele novamente resgataria todos os bens da família. Mas a resposta que Boaz dá a ela é que havia um outro parente que tinha o direito antes dele. E agora ele vai atrás desse parente para tentar resolver a situação. O que nós podemos observar no capítulo 3 é o simbolismo de Cristo. Boaz aqui, ele é um tipo de Cristo. Assim como Boaz, ele vai resgatar Ruth e sua linhagem da desgraça e do esquecimento. Cristo é o nosso supremo parente resgatador, que nos comprou de volta do cativeiro do pecado e da morte com o seu próprio sangue, inserindo-nos em sua família e garantindo nossa herança eterna. Esse parente resgatador, daqui da lei de Moisés, ele era um símbolo que apontava para o resgate que Cristo faria pelo seu povo. Boaz aqui sendo o resgatador daquela mulher estrangeira, daquela mulher a qual estava perdida, pobre, não tinha nada. Aquele homem, ele vai ser um tipo de Cristo, assim como nós, um dia, estávamos perdidos, pobres, cegos, nus, como diz em Apocalipse. Cristo veio para nos resgatar. Cristo veio para morrer em nosso lugar, para nos comprar. A Bíblia diz que Cristo nos comprou com o seu sangue, nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou da condenação eterna. E no capítulo 3, mostra a respeito disso, do resgatador. E agora no capítulo 4, diz assim: Boaz então, ele subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, e tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso, e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo.
Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da sua cidade, dito isto, hoje, sois testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então, na manhã seguinte, Boaz vai até a porta da cidade, o lugar onde os negócios eram resolvidos e a justiça era administrada. Ele convoca o parente mais próximo e 10 anciãos da cidade. Boaz apresenta a situação. Noemi está vendendo a parte da terra que pertencia a Elimeleque. E para resgatar a terra, é preciso também casar com Ruth para perpetuar o nome do falecido. Mas o parente mais próximo, inicialmente interessado na terra, ele recusa-se a casar com Ruth. Por isso, por causa disso, ele comprometeria a sua própria herança. Então ele tira a sandália e entrega a Boaz em um gesto público que significava a transferência do seu direito de resgate. Boaz então anuncia diante dos anciãos e do povo que ele está comprando a propriedade de Elimeleque e que está tomando Ruth como sua esposa para perpetuar o nome do falecido e para que o nome de Elimeleque e seus filhos não se perca. O povo e os anciãos abençoaram o casamento, pedindo que Ruth seja como Raquel e Lia, que foram as esposas antigas de Jacó, que edificaram a Israel. Então aqui nós começamos a ver a redenção acontecendo. Boaz, então, ele vai usar agora do seu direito e ele vai comprar as propriedades. E ele então vai também casar com a Ruth. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamou Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron. Hezron gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé.
Jessé gerou a Davi. Ruth e Boaz, então, se casam e tem um filho chamado Obed. Obed se torna pai de Jessé, que por sua vez é o pai do rei Davi. Assim a linhagem de Davi e futuramente a de Jesus Cristo passa por essa mulher moabita que demonstrou a lealdade e a fé. Olha como acontecem os propósitos de Deus. Aquilo que parecia estar perdido, que talvez ninguém entendia ao certo o que estava acontecendo, Deus foi guiando todos os caminhos daquela mulher. Aquela mulher que era estrangeira. Aquela mulher que não tinha parte com o povo de Israel. Aquela mulher que não tinha herança nenhuma. Aquela mulher que era moabita. Deus foi dirigindo toda a vida dela, guiando ela por caminhos retos, que aos olhos humanos parecia estar totalmente perdidos, tortuosos. Mas aos olhos de Deus, Deus estava direcionando ela para o plano que Ele queria. E esta mulher, o filho desta mulher, se tornou avô do rei Davi. Jesus Cristo, Ele veio da linhagem desta mulher. Deus, dentro dos planos e os propósitos eternos, Deus havia escolhido Ruth para ser aquela que geraria os descendentes de Davi, e que geraria os descendentes do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da descendência desta mulher. A história de Ruth é a nossa história. Uma mulher estrangeira, que adorava outros deuses, como nós outrora, morta em seus pecados, mas Deus usa de misericórdia, e pela graça resolve salvá-la. Aquela mulher não tinha nada para merecer a salvação, não tinha nada para merecer a Deus. Ela adorava outros deuses. Os moabitas eram inimigos, os israelitas eram um povo estrangeiro, um povo que adorava ídolos. Como nós outrora, nós adorávamos outros deuses, nós adorávamos imagens, nós adorávamos nosso próprio coração, estávamos perdidos em religiões, não sabíamos o caminho a qual tomar. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele alcançou cada um de nós. Ele abriu os nossos olhos espirituais. Ele nos revelou o seu evangelho. Ele mostrou para nós a obra do seu Filho amado, para nos salvar. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E em meio a todas as adversidades da vida, Deus sempre sustenta. Deus sempre sustentou aquela mulher, sempre sustentou a fé dela e a conduziu pelo reto caminho. Quando nós olhamos para a história da Ruth, nós observamos que é uma história muito parecida com a de todos nós. Pessoas que estavam perdidas, mas que Deus, por graça, resolveu nos salvar e nos colocar em sua família, na família da fé, na família cristã. E eu queria concluir, irmãos, esse livro, com 3 coisas importantes que nós devemos aprender com Ruth. A primeira coisa que todos nós devemos aprender é que precisamos aprender a confiar em Deus em meio à adversidade. Isso que todos nós devemos aprender, a confiar em Deus nos momentos difíceis. Você observa Ruth, perdeu o sogro, perdeu o marido, voltou pobre em sua cidade. Ela foi trabalhar como pessoas pobres, a ponto de que ela colhia aquilo que ela encontrava no chão. Mas nós vemos que Ruth, em nenhum momento, ela reclamou de Deus. Mas em todo momento, parece que ela descansava em Deus.
Ela foi fazendo tudo aquilo que falavam para ela, ensinavam para ela. Ela fala, eu quero o seu Deus, Noemi, eu quero seguir o teu Deus. E ela confiou em tudo. Mesmo nas adversidades, ela aprendeu a confiar em Deus. Quando enfrentamos dificuldades, perdas, doenças, crises financeiras, ou qualquer tipo de sofrimento, a soberania de Deus nos lembra que nada disso está fora do seu controle. Deus não é um observador passivo, mesmo quando não compreendemos o porquê. Podemos descansar na certeza que Ele está no controle de tudo. Nós devemos aprender a confiar em Deus, mesmo no momento difícil. A segunda coisa que nós aprendemos neste livro é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se Deus é soberano e tem um plano para todas as coisas, Ele também tem um plano para a nossa vida. Isso nos dá um senso de propósito. Há um propósito em tudo. Nós não estamos à deriva, embora nem sempre saibamos os detalhes do futuro. Podemos confiar que Deus está nos guiando e que seus caminhos são perfeitos. Observe na vida de Ruth. Após o sofrimento, ela vai para Belém, vai colher bem no campo de Boaz. No campo de Boaz, ela conhece a ele, casa-se com ele, se torna mãe de Obed, que seria o avô do rei Davi. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive o sofrimento. E é isso que nós não podemos esquecer, porque a igreja moderna, ela faz uma falsa propaganda para as pessoas. Elas dizem, olha, venha para a igreja, que a sua vida agora vai melhorar. Venha para a igreja, que agora você não terá mais problemas. Venha para a igreja, que agora você vai prosperar, você vai fazer campanhas, e vai dar tudo certo, e vai ser curado, e tudo vai acontecer. Mas muitas vezes é o contrário. Muitas vezes nada disso acontece. E muitas vezes acontece o contrário de tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse. Mas mesmo em meio a toda essa diversidade, o que nós observamos é que a mão de Deus está lá. Tudo tinha um propósito para acontecer. E aquele propósito só poderia acontecer se tudo aquilo que aconteceu com Ruth finalizasse. Era necessário o sofrimento, era necessário, aquele momento, ela perder o marido, era necessário eles perderem os seus bens lá em Moabe para voltarem para Belém. Era necessário tudo aquilo acontecer para que o plano de Deus se cumprisse. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez você tenha enfrentado problemas na sua vida. Talvez nós tenhamos enfrentado problemas, situações emocionais. Temos passado por dificuldade financeira. Temos passado por uma enfermidade. Temos passado até por incredulidade. Eu não sei se eu creio mais. Eu não sei como crer. Muitas vezes nós somos afligidos por diversas situações. E cada um com a sua situação pessoal. Mas nós devemos entender que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E nós devemos nos despertar para isso e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Senhor, onde o Senhor quer me conduzir? Nós precisamos de estarmos atentos a isso. Porque a primeira coisa que acontece quando sofremos é querer eliminar o sofrimento. E muitas vezes, como Deus falou para Paulo, Senhor, tira de mim o espinho na carne. Por 3 vezes ele pede, o Senhor falou, não, a minha graça te basta. Talvez é isso que nós precisamos. Não é da solução do problema, mas é da graça de Deus para nos sustentar em meio aos problemas. E a terceira coisa que nós aprendemos com este livro, que precisamos aprender a viver contente
em toda situação. Se Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, podemos aprender a ser contentes em qualquer situação, pois sabemos que Ele nos dá o que precisamos, e suas provisões são perfeitas. Isso também nos leva à gratidão mais profunda por tudo o que Ele nos concede. Paulo diz o que em Filipenses 4:11? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos de aprender com o contentamento. Aquela mulher tinha perdido tudo, mas ela continuou feliz com o que ela tinha, mesmo que era pouco, mesmo nas dificuldades. Ela tinha um coração não amargurado. Noemi começou a se amargurar por causa da situação. Mas nós aprendemos com Ruth, que Ruth em nenhum momento ela se amargura com a situação. E nós devemos nos aprender a isso, ao contentamento. O que Jó diz? Deus deu, Deus tirou. O que José do Egito ele falou? Que o mal que sobreveio sobre ele era por quê? Era porque Deus tinha um propósito. Então, na nossa vida da mesma forma, muitas vezes acontecem situações que nós não queríamos que acontecesse. E por causa de certas situações, nós acabamos vivendo uma vida amargurada neste mundo. Tristes. Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que não é assim do jeito que eu quero? E muitas vezes nós acabamos de vez olharmos para tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós olhamos para aquilo que está dando errado. Nós olhamos para aquilo que nós não temos, ao invés de olharmos para aquilo que temos. Então nós precisamos de aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Irmãos, tem pessoas aqui que não podem ter muitos bens materiais, porque se desviaria. Não tem um coração pronto para receber bênçãos materiais, para receber prosperidade. Tem pessoas que é assim, que ao receber uma bênção boa material, aquilo tornaria o ídolo do seu coração. E Deus, como sabe todas as coisas, governa todas as coisas, não dará. Para outros, existem coisas que vão se tornando ídolo, e Deus ele vai cortando tudo. Para quê? Para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. E nós devemos nos atentar também a isso, a aprendermos a viver contentes com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Eu quero terminar com uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz assim: quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a cabeça. Quando passarmos por uma provação, lembre-se da soberania de Deus. Tudo o que acontece, existe um propósito de Deus. Por isso, mesmo nos momentos de adversidade, descansa a tua vida em Deus. Descansa no Senhor. Ele está no controle de tudo. E nesse momento, eu convido os irmãos a nós fazermos uma reflexão sobre tudo isso que nós aprendemos nessa noite. Sobre essa confiança em Deus em meio à adversidade. Sobre que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sobre aprendermos a viver contentes em toda situação.